Então, isso mexeu comigo e ainda ao vivo. Realmente mexeu comigo de forma diferente hoje, gente. Como é a minha visão sobre a programação neurolinguística? Vamos lá. Primeiro vamos analisar esse nome. Programação neurolinguística. Aí nós temos o quê? Nós vamos para os nossos neurônios, vamos pensar neles. Inclusive eu coloquei 2 vídeos para os meus alunos lá no grupo do WhatsApp, para quem nunca tinha visto falar sobre neurônios, entender um pouco do assunto. Então nós vamos pensar nos nossos neurônios e no que eles são capazes de fazer. Nós vamos pensar na programação, o quê? Como nós podemos programar nossa mente. Mas como é que nós podemos programar nossa mente? Através da linguagem. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Quem não entender direito, pode me perguntar, que a gente vai ajustando. Primeiro dia, primeira experiência de um curso online ao vivo é assim mesmo. Então, como é que a PNL traz isso para a nossa vida? Eu, através da linguagem, posso reprogramar a minha mente para que ela funcione de uma forma mais eficiente para tudo que eu estou precisando realizar. Interessante que quando os criadores da PNL se juntaram para dar um nome a isso que eles tinham criado, esse conjunto de técnicas e conhecimentos, resultado do estudo deles, eles pensaram em programação neurolinguística, mas depois que eles já tinham dado o nome já tinham pegado, eles chegaram a pensar, na verdade, que seria mais reprogramação do que programação. Por quê? Porque a programação, ela geralmente é feita o quê? Aleatoriamente. Ela é feita quando a gente, desde criança, quando a gente nasce com aquele HD em branco, e nós vamos aprendendo as coisas por experiência emocional significativa ou por repetição. E aí a nossa mente vai sendo programada de forma inconsciente. Porque nós vamos absorvendo as coisas, absorvendo, e quando nós chegamos ao estágio de conhecer a PNL e buscar, através desses conhecimentos, ressignificar o que está na nossa cabeça e mexer nessas programações, na verdade a gente está reprogramando a nossa mente. Através de todo esse conhecimento que a PNL conseguiu construir ao longo de vários anos, porque a PNL surgiu no início da década de 70, através dos estudos de Richard Bandler e John Grinder. Então, já tem muito tempo. Se a gente for fazer as contas, tem o quê? 30, a PNL já tem 50 anos. Eu ainda não tinha parado para prestar atenção nisso. A PNL já tem muito tempo de existência e de lá para cá muita gente boa já fez muita pesquisa e já ampliou bastante esse rol de conhecimentos da PNL. E aí você vê, por que é que na nossa infância nós estamos ali apenas sendo programados inconscientemente? Gente, até os 7 anos de idade, a nossa mente funciona basicamente na frequência θ, que é a frequência cerebral ideal para a programação, porque é a frequência em que a gente fica em estado de hipnose. Então, por isso que a nossa programação mais intensa é até os 7 anos de idade, porque nesse período nós estamos basicamente vivendo na frequência θ. Depois dos 7 anos, vai ter várias oscilações de frequência para a frequência beta, alfa, que já é fora desse estado de hipnose. E para vocês saberem, sabe como é que a gente consegue, adulto, acionar essa frequência θ, que nos coloca no estado de hipnose, de maior absorção de programações? Um pouco antes de dormir,
ou logo quando a gente acorda, que a gente está assim, sabe, nem muito acordado, nem muito dormindo, que a gente está bem relaxado, que é o momento ideal de ouvir áudios de reprogramação, que tem muitos aí à disposição. Então, é nesse estágio que a programação é mais eficiente. Por isso que, quando a gente vai atender um cliente na terapia de reprogramação, a gente usa bastante essa questão da respiração consciente, porque a pessoa fica bastante tranquila, e quanto mais tranquila ela ficar, quanto mais ela fizer essa respiração consciente, mais ela vai entrar no estado teta e vai estar acessível às reprogramações que a gente fizer na mente dela. A gente pode ir fazendo perguntas se não ficar claro. Como eu disse, hoje eu estou um pouco agitada, que é o primeiro dia dessa aula e a minha primeira vez dando curso online. Marcelo entrando aí, várias pessoas já entraram, mas ainda tem muita gente faltando entrar. Então, vou só repetir mais um pouquinho esse meu olhar sobre a PNL para vocês. É a condição que nós temos através de técnicas. Marcelo está pedindo uma solicitação ao vivo para participar. Deixa eu ver aqui rapidinho o que é que o Marcelo quer perguntar. Deixa eu ver se eu acertei. A pessoa... Isso, bora ver se consegue. E aí, Marcelo, quer perguntar? Pode perguntar. Estou ainda aqui no nervosismo da primeira aula online ao vivo. Eu fiz alguma besteira aí pra fazer isso. Não era não? Então dá um oi aí pros colegas e eu vou fechar então, tá bom? Isso. Outro pediu para entrar e não queria entrar, mas não tem nada não. Sim, gente. Então, só para repetir aí para quem acabou de entrar, esse meu olhar sobre o significado da PNL. É um conjunto de técnicas que me dá a condição de olhar para o meu mundo interno e reprogramar coisas que estão lá dentro que não estão funcionando da forma satisfatória para mim. Por exemplo, tem muitos comportamentos que nós tínhamos na infância, quando criança, como, por exemplo, birra. Eu, quando criança, se não conseguia alguma coisa, eu fazia birra, fazia pirraça, batia o pé, e aí minha mãe e meu pai acabavam fazendo tudo o que eu queria. E aí eu chego na idade adulta e no ambiente de trabalho eu começo também a reproduzir aquele comportamento de birra. Se as coisas não acontecem como eu quero, eu começo a fazer birra, pirraçar meus colegas de trabalho, dificultar o trabalho deles, e vai acontecendo várias situações. Aí você me pergunta, como é que eu posso chegar numa pessoa e fazer uma reprogramação dessa situação? Uma das opções é trazer para ela, aí eu peço para a pessoa fechar os olhos e ver, e peço para ela descrever como é que essa imagem está na cabeça dela. Se essa imagem está colorida, se essa imagem está preto e branco, se essa imagem está em forma de filme, de quadro, de tela grande, se está perto, se está longe, se está fosca, se está nítida. E mudando isso que a gente chama de submodalidades, a gente muda a percepção que a pessoa tem daquela situação. E aí, de repente, o que ela estava repetindo na idade adulta, que já não cabia mais aquele comportamento, como birra, ela começa a mudar, ela muda depois que a gente muda aquilo dentro da mente dela. Por quê? A PNL descobriu, e através também da neurociência, né? Porque quando a gente estuda PNL, a gente precisa entender de neurociência, pelo menos o básico, para poder ter uma visão mais ampla de tudo que a PNL nos traz.
a mesmo lugar da nossa mente em que a gente vive aqui, essa experiência do agora, é o lugar onde a gente acessa as experiências. E o que é que isso significa? Se eu pego e eu acesso uma experiência e transformo a percepção interna que eu tenho daquela experiência, como eu falei, se a imagem é colorida, preto e branco, grande ou pequena, de que forma que aparece, existem várias possibilidades. Eu transformo a minha sensação em relação àquele acontecimento. E aí acaba que tudo muda dentro de mim. Porque mudou uma chavezinha lá dentro. E isso é o que me apaixona na PNL. É o processo prático de você perceber como é que a pessoa criou na mente dela, arquivou na mente dela uma vivência, e você chega lá naquele arquivo e junto com ela modificar aquela percepção, e a partir daquele momento é muito real as transformações que acontecem. Porque quando a gente vai lá na mente e modifica aquela percepção que ela tinha, ela começa a modificar a realidade. E começa a entender que a minha forma de contar as histórias da minha vida não é uma percepção do real, mas sim uma interpretação que a minha mente faz do que eu vivi. Tudo que a PNL nos mostra, que tudo o que a gente guarda na nossa mente é uma interpretação nossa da realidade e não a realidade em si. E aí eu já vou adiantando uma parte que está lá mais na frente do e-book, que está nos pressupostos da PNL, onde a gente fala que o mapa não é o território. Estou adiantando já, gente, que está lá mais na frente do conteúdo, dos pressupostos. Um dos mais famosos pressupostos, peraí, deixa eu ver alguém aqui perguntando, então os nossos medos podem ser transformados através da PNL? Com certeza! Isso é uma das coisas mais maravilhosas. Os nossos medos podem sim ser transformados através da PNL. Inclusive, a PNL tem técnica de cura de fobia. Olha, já estou metendo outro assunto pelo meio, mas depois eu volto para o mapa e não é o território. Deixa eu responder a pergunta dele. Tem um processo de cura de fobia. Por quê? A fobia é um registro intenso de uma experiência que faz com que a gente busque sempre evitar viver aquela experiência de novo, porque o registro foi traumático. Através de técnicas de cura de fobia, a gente leva a pessoa mentalmente até aquele registro e transforma e ressignifica aquilo, e a pessoa realmente se liberta daquela fobia. Eu não vou dizer, por exemplo, eu já fiz cura de fobia de cobra, de aranha e de altura, de outras coisas, de avião também. Já fiz cura de vários tipos de fobia. Só que, a pessoa, não é que muitas vezes ela vai querer, fez uma cura de fobia de cobra, ela vai querer pegar na cobra. Mas, por exemplo, tem uma aluna minha que num curso eu tive a oportunidade de fazer o processo de cura de fobia dela de cobra. E ela não conseguia nem olhar a foto de uma cobra. Quando ela chegou em casa, que ela falou que tinha passado pela cura de fobia de cobra, os filhos dela mostraram para ela um vídeo de uma cobra imensa. E ela conseguiu assistir aquele vídeo. Antes, ela jogaria o telefone no chão. Ela conseguiu. Olha que fantástico. Teve um outro aluno em outro curso que ele tinha fobia de aranha. Então aí eu fiz vários processos, porque a fobia dele era muito intensa, para essa cura da fobia de aranha. E quando eu terminei os processos, teve um colega dele do curso que descobriu lá no canto da sala uma aranhazinha, gente. Sabe aquelas aranhas bem miudinhas que a gente tem dentro de casa? Aí ele pegou essa aranhazinha e veio pra cá com um copo plástico com essa aranha na mão. E foi fantástico, porque o meu aluno deixou
que a gente colocasse aquela aranha bem miudinha, aquela menorzinha, todo mundo sabe qual é, no braço dele. E ele tremia, mas se fosse antes, aquilo seria impossível. Primeiro eu coloquei a aranha no meu braço e falei, aqui, tá vendo? A aranha tá no meu braço, vamos testar? Vamos aproveitar que fizemos o processo e vamos testar? Aí ele permitiu. E ele deixou a aranha caminhar no braço. Antes, isso seria impensável. E depois, quando eu perguntei a ele, no outro dia, quantos por cento... a Camila está dizendo que tem medo de altura. Camila, mas a cura de fobia a gente só pode fazer pessoalmente. Infelizmente, cura de fobia não dá para fazer por sessão online, porque é muito intenso. E a gente precisa de usar âncoras físicas que a gente pega em determinados pontos do corpo da pessoa para que ela possa se sentir segura para entrar no processo e a gente fazer essa cura. Então, aí no outro dia ele me disse que ele já se sentia 70% aliviado quanto à fobia. E antes era um nível de 100%. Entendeu? E aí foi simplesmente, são experiências que a gente vai vivendo ao longo dos cursos e das sessões que vão fazendo a gente se apaixonar cada vez mais. Então, voltando ao que eu estava falando antes, sobre um dos pressupostos que me encantam na PNL, que é o mapa, não é o território, que coube aqui no assunto, né? Vou explicar para vocês. Esse é um dos pressupostos mais importantes da PNL. Por quê? A gente entende que o território é a realidade, certo? Só que cada um de nós enxergamos a realidade de uma forma. Porque todos nós temos inúmeros filtros mentais. E o que são esses filtros mentais que nós temos? Gente, quem foi entrando, vai dando oi aí, quiser mandar coração, vai participando aí, por favor. Tô vendo que tem muito aluno que ainda não entrou. Então, a realidade é o território, só que cada um de nós observamos essa realidade de uma forma, de acordo com os nossos filtros, que são nossos preconceitos, nossa cultura, a religião, de acordo com o lugar onde a gente nasceu, o clima em que a gente vive, de acordo com os nossos hábitos alimentares. Tem um monte de situações, com o nosso nível de auto-amor, situações que a gente já pode ter vivido na vida, de abusos, de baixa autoestima. Tudo isso gera uma forma dentro de cada um que vai construir o seu mapa, que é o seu jeito de olhar para o mundo, de olhar as pessoas e de interpretar os fatos. E é isso que eu guardo dentro da minha mente. Eu não guardo dentro da minha mente os fatos nu e cru. Sabe, as situações nu e crua, como acontece. Aconteceu o fato, isso, isso e isso. Eu guardo a minha interpretação sobre aquele fato. E entender isso é fantástico. Porque quando eu entendo que o que eu guardo na minha mente não é o fato em si, mas a minha interpretação sobre o fato, eu paro para prestar atenção que cada um tem o seu ponto de vista. E eu começo a me tornar uma pessoa mais maleável através dos conhecimentos que a PNL me traz. Porque, assim como eu tenho o meu ponto de vista, Simone tem um ponto de vista dela, Camila tem um ponto de vista dela, Ana tem um ponto de vista dela, Marcelo, Álvaro, várias pessoas que estão presentes aqui, cada um tem o seu ponto de vista. E o que é outra coisa fantástica, que quem realmente vive a PNL, interioriza a programação neurolinguística, é que aprende a respeitar o olhar das outras pessoas sobre a vida, que aprende a respeitar o mapa do outro sobre a realidade. Eu começo a entender, através dos conhecimentos da PNL, que eu não tenho nenhum direito de impor o meu mapa, que é o meu ponto de vista, a quem quer que seja.
Porque dentro do meu mapa, do meu ponto de vista, existem inúmeras crenças que foram programadas dentro da minha mente durante toda uma vida. E principalmente na minha infância até os 7 anos, porque nesse período em que a gente está prioritariamente na frequência teta, no estado de hipnose, são as frequências de base, são as frequências que formam ali, entendeu? O assoalho da nossa mente, pode-se dizer. Porque, por exemplo, se eu fui educado por uma família que considera que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não presta, que quem é muito rico não presta, é desonesto, e que tem várias crenças limitantes com dinheiro, é bem complicado para depois eu limpar isso de dentro de mim. Eu preciso fazer várias reprogramações para encontrar todos os momentos onde eu tive gatilhos que foram criados gatilhos que estimularam a que aquela crença fosse se tornando cada vez mais estabelecida dentro da minha mente inconsciente. E para não ir atropelando a linha de assuntos que eu criei, eu vou passar para o próximo tópico. Então, fechando nisso aí, PNL é a capacidade que a gente tem de reprogramar a nossa mente através das técnicas que Richard Bandler e John Grinder desenvolveram e depois que foram aprimoradas, e também outras técnicas desenvolvidas sempre nessa mesma linha de pensamento. E não só isso, também eu preciso esclarecer mais coisas. Não só são técnicas de reprogramação, mas também tem a parte que nos ensina a usar a linguagem de forma mais positiva e construtiva através da metalinguagem. Porque com todos os estudos linguísticos que a PNL desenvolveu, nos mostra como a linguagem é poderosa e como saber usar a linguagem de uma forma mais empoderada, saber usar as perguntas certas na hora certa e da forma correta, podem transformar totalmente a nossa vida, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, porque a forma com que eu uso a linguagem pode me levar ao sucesso, como pode me levar ao fracasso. Porque o meu cérebro foca no que minha linguagem produz. Por exemplo, se eu digo que eu sou burro, o meu cérebro vai estar sempre buscando mostrar situações para isso ficar cada vez mais forte dentro de mim. Que eu sou burro, que eu sou burro, que eu sou burro. Mas se eu afirmo sempre para mim e eu cresci consciente e acreditando que eu sou inteligente e que eu consigo fazer tudo o que eu me disponho a fazer, tudo o que eu quero, tudo que eu me dedico, não importa o que seja, eu vou lá, eu erro, eu acerto, eu erro, mas eu vou conseguindo, porque eu acredito que eu posso. E mais lá na frente a gente vai ver como usar a linguagem da forma correta. Para quem está dentro do curso, inclusive amanhã eu vou dar um texto em que faz esse estudo sobre como fazer perguntas certas, de uma forma que nos empodere ao invés de perguntas que nos enfraqueçam. Muito interessante o texto que eu vou passar para vocês amanhã. Vai ensinar isso, a fazer perguntas empoderadas. Sim, gente, deixa eu me ver aqui o próximo tópico, que eu já falei dos criadores da PNL. Sim, aí eu vou falar mais um pouco sobre modelagem, que foi quando começou. Tanto que eu coloquei no primeiro tópico. Foi com este processo que os formadores da PNL começaram a observar os comportamentos dos perdedores e vencedores. Porque uma das
técnicas da PNL é modelar. Como é que a gente modela? Uma técnica modela alguém. É observando, por exemplo, uma pessoa que faz muito bem o que faz. E vai observar o passo a passo dela para conseguir ser tão bom no que ela faz. Por exemplo, um super cozinheiro. Como é que é o passo a passo dele no dia a dia para que ele seja tão bom? Como é uma supermodelo, como Gisele Bündchen, por exemplo. Como é que é o dia a dia dela? Quais foram os procedimentos dela para chegar onde ela chegou? Como eram as atitudes dela? As atitudes num todo, nos relacionamentos com os chefes. Inclusive, eu já li a biografia de Gisele e tem uma coisa muito interessante que ela fala que no começo, quando ela ainda não era famosa, que as pessoas falavam muito, que ela reclamavam do rosto dela, porque diz que ela tinha um olho pequeno e um nariz grande. E ela ouviu tantas coisas em relação à aparência dela, negativas, que ela usou uma estratégia. Ela começou a separar a Gisele modelo da Gisele pessoa. E ela sempre se referia a Gisele modelo como ela, como uma forma de se proteger das inúmeras situações que ela passava em que os contratantes depreciavam, entendeu? Detalhes do corpo dela. E isso, gente, isso é PNL. Ela ressignificou todo esse processo olhando para a Gisele modelo como ela, como uma figura dissociada. Inclusive, isso é uma coisa que a gente faz dentro da PNL. A gente aprende a dissociar. O que é dissociar? É o seguinte, quando a gente está vivendo uma situação que não é muito legal, ali naquele momento a gente está dentro da situação, está vivendo tudo e tá muito angustiante e a gente quer tornar aquilo menos angustiante. A gente pode pensar que a gente está um pouco dando um passo atrás e ficar na posição de observador. Se observar naquela situação como um personagem de um filme que está vivendo aquilo ali, ao invés de estar, ai meu Deus, eu não suporto mais isso, fulano está fazendo isso e isso comigo. Eu sei que é uma coisa que não é tão fácil, que precisa de treino. A gente às vezes vai tentar uma vez e não dá certo. Está vivendo uma situação terrível e você tentar se colocar de fora daquela situação para não ser tão atingido. Porque foi isso que Gisele fez. Sempre que ela ia para testes, para ver se seria ou não escolhida para tal trabalho, ela se colocava meio que de fora da situação e colocava como observadora da Gisele modelo que estava ali passando por aquela situação. De tanto que ela cansou se machucar em, absorver em demasia todas as coisas negativas que ela ouvia. É porque a gente vai falando de uma coisa depois de outra, aí vai dando uma mistura, mas se eu não estiver sendo clara, por favor, perguntem aí, vão acenando, vão perguntando, vão dizendo, fala de novo, explica melhor, que a gente vai explicando. Minha primeira aula online. Aí outra coisa também, gente, quando der 1 hora, essa live vai ser retirada do ar, né? Porque 1 hora é o tempo máximo da live. Então, quando isso acontecer, eu vou dar assim 5 minutinhos para quem quiser beber uma água, quiser ir no banheiro, qualquer coisa assim. E depois de 5 minutinhos mesmo, aí eu entro no ar de novo e a gente começa novamente a aula. Oi, Mili, prazer você aqui, meu amor. Jamile, gente, é uma amiga minha do coração que entrou aqui agora na live. Vamos para um outro tópico. Então, só fechando a questão da modelagem. Então, toda vez que a gente, dentro dos padrões da PNL, vai modelar alguém ou uma situação, é isso, a gente vai observar o passo a passo que aquela pessoa
usa para fazer tão bem aquilo que ela faz, e a gente, em primeiro lugar, a gente vai realmente imitar. Vai imitar, e depois que você imita, você pega o jeito, aí você começa a colocar elementos seus, começa a colocar o seu tempero, o seu jeito de fazer aquela coisa, e você vai começar a fazer também muito bem. Mas primeiro você precisou aprender com quem já tinha mais experiência e já fazia muito bem, para depois você começar a fazer e aí ir colocando o seu tempero. Por exemplo, quando nós fizemos a formação em PNL, aí você vai aprendendo um monte de técnicas e você tem que fazer igualzinho você é ensinado ali com o professor, e vai, o que fez de errado está realmente certo, é assim mesmo, e vai corrigindo no processo. Só que depois, como já tem 3 anos que eu estou trabalhando nisso, só que depois que você já ganha experiência e vai tendo cada vez mais desafios nos clientes que vão aparecendo, a gente vai aprendendo a botar o nosso tempero, como diria meu professor, acrescentar os nossos camarões vermelhos. Quem estava lá sabe disso. Então, com o tempo, em qualquer coisa que a gente aprenda com alguém, mesmo que seja alguém top, que saiba fazer muito bem, depois que a gente modela essa pessoa, quando a nossa prática vai se tornando muito fluida, então a gente vai colocando o nosso tempero. No caso da PNL, eu muitas vezes costumo misturar uma técnica com outra e com outra, de acordo com o que o cliente está precisando. E quando a gente vai ver, o resultado é fantástico, porque é justamente a experiência de usar várias técnicas separadamente que vai nos dando a condição de poder usar essas técnicas em conjunto em casos específicos. E isso se aplica a qualquer coisa, seja se você for engenheiro, administrador, professor, palestrante. A gente vai aprendendo a cada dia coisas novas, incorporando o que a gente já sabe, vai botando o nosso tempero, e assim a gente vai juntando a modelagem, que é observar e fazer o que alguém que faz muito bem feito faz, para depois ir ajustando com o nosso tempero, certo? Vamos para o tópico que a PNL faz. Gente, autodesenvolvimento e mudança. Primeiro, quando eu entro em contato com todo o conhecimento da PNL, eu vou me trabalhar. Eu vou usar tudo comigo para poder eu passar aquilo para o outro. Todas as técnicas que eu estudo, primeiro eu faço comigo. Quando eu crio dinâmicas, primeiro eu testo comigo. Ou então com minhas cobaias, como Neta. Dá um oi aí, Neta. Eu já criei muitas dinâmicas que eu pegava, testava com Neta, e aí depois que eu testava com Neta, eu disse, realmente está aprovado, né? Aí eu fazia nos grupos. Então, por quê? Porque se eu não usar essas técnicas comigo para primeiro me desenvolver e me transformar, como eu vou conseguir... Olha aí, Neta, minha cobaia maior. Como eu vou conseguir usar essas técnicas com outro se eu não sei por experiência própria como ela funciona? Então, a PNL não só me dá a condição de trabalhar com outras pessoas, mas, em primeiro lugar, eu preciso fazer comigo, eu preciso sentir na pele o que cada técnica faz dentro da mente, para que eu consiga ensinar a outra pessoa como aquela técnica pode transformar a mente dela. Porque
A gente acredita que é transformando o nosso mundo interno que eu vou conseguir fazer com que o meu mundo externo se transforme. Não é reclamando com os outros que estão ao meu redor, que me deixam impaciente, que eu vou conseguir resolver alguma coisa. Mas é olhando para mim e me perguntando o que tem em mim que me torna uma pessoa impaciente. Como eu posso melhorar? Quais são os gatilhos que, ao acionados, me geram o comportamento de falta de paciência? Então, eu vou começando a mudar. Não tem como entrarmos em contato com o mundo da PNL de forma verdadeira, porque quando eu falo de forma verdadeira, é você buscar a teoria, entender a teoria e praticar as técnicas. Gente, PNL é prática, como o nome já diz, programação neurolinguística. É como eu uso a minha linguística para programar a minha mente, ou melhor, para reprogramar a minha mente. Como eu uso isso? Então, um conjunto teórico que tem esse nome, a teoria na PNL serve apenas como para você entender a prática. Porque PNL sem prática não é PNL. É apenas um amontoado de conceitos não usados. Porque cada parte teórica da PNL sempre tem as questões práticas que a gente pode usar aquele ponto. Tudo tem. Tanto que para quem entrou no curso, desde sábado que eu passo atividades. Para quem entrou no curso já teve 3 atividades a serem feitas. Porque é impossível você querer pensar que você vai ficar só na teoria. PNL é pura prática, tudo no PNL é muito prático. Cada teoria tem uma prática acompanhando ela. Porque PNL, eu acho que o outro nome para PNL seria justamente isso. Mudança, transformação. Impossível eu entrar no mundo da PNL e não ser transformada. Impossível. Se eu digo que eu conheço PNL e eu continuo a mesma pessoa, é porque eu olhei de fora. É porque eu não consegui nem colocar o pezinho ali nas águas da PNL. Eu simplesmente passei as vistas. Porque a PNL, ela tem esse poder de causar transformações que muitas vezes a gente nem está percebendo, quando vê já está lá. Ela sacode a gente, entendeu? Ela realmente nos faz ser outra pessoa. Ela amplia o nosso nível de consciência. Ela nos tira da zona de conforto. Ela nos mostra um outro mundo. Ela faz com que muitas coisas que eram invisíveis passem a ser visíveis. E ao passar a ser visíveis, a gente não pode fazer mais de conta que não está enxergando. Porque não tem como. Porque ela vem para a nossa frente. Muitas vezes a PNL nos dá verdadeiros tapas na cara. E a gente é obrigado a enxergar. Mas é fantástico se abrir a enxergar tudo isso. Porque o que eu digo é, por que minha paixão pela PNL? Porque ela conseguiu realmente tornar a minha vida muito melhor. Depois desses conhecimentos, eu já passei por várias situações, por vários problemas, que se eu não tivesse as ferramentas que eu tenho na mão, trazidas pela PNL, eu não teria conseguido superar com a rapidez com que eu consegui, por causa dessas ferramentas. Que limpam as emoções conflitantes que estão dentro da gente e nos fazem enxergar infinitas possibilidades que antes a gente não conseguia enxergar. Outra coisa muito importante dentro da PNL que a gente cita é a congruência. Sabe? Tudo dentro da PNL tem muita congruência.
é quando o meu comportamento está de acordo com meus objetivos. E a congruência é quando o meu comportamento está de acordo com meus objetivos. Se eu realmente vivo o mundo da PNL, eu faço o que digo, eu digo o que faço. Quem faz o que diz e diz o que faz é uma pessoa congruente. Quando eu falo uma coisa e faço outra, eu sou uma pessoa totalmente incongruente e gero nos outros aquela sensação de que não faz sentido o que aquela pessoa está falando, ou não faz sentido para mim o comportamento daquela pessoa, não bate com o que ela fala, ou o que ela fala não bate com a forma como que ela se comporta. Impossível eu realmente viver a PNL sem ser congruente, fazer o que falo e falar o que eu faço. Aí eu trago aqui uma citação de Tony Robbins, que é referência nesse mundo de transformação através dos conhecimentos da mente, né? Quando Tony Robbins começou a fazer cursos de PNL, isso foi na década de 70. Onde ele fala, se você continuar a fazer o que sempre fez, vai continuar a conseguir o que sempre conseguiu. Então, é uma outra forma que a PNL nos ajuda, é fazer com que a gente entenda como a gente faz o que faz. Prestar atenção no passo a passo do que a gente faz na nossa vida em relação a vários setores. E nós temos ferramentas para poder transformar o que não está sendo bom, o que não está sendo eficiente, em algo realmente eficiente. Uma dessas ferramentas a gente chama de TOTS. Quando a gente abre um TOTS, a gente vai observar o que a gente está, o ponto que a gente está, a gente vai observar quais são as nossas ações em direção aonde a gente quer chegar. Aí a gente vai agir. E aí a gente vai parar para observar, eu estou agindo da forma correta? Eu estou tendo a estratégia certa, que é justamente esse passo a passo? Ou as coisas não estão dando certo do jeito que eu queria? O que é que eu preciso mudar? Onde eu preciso mudar? E aí a gente vai ajustando. Olha que fantástico, a gente ter acesso a ferramentas que facilitem a nossa autopercepção sobre o como conseguir chegar onde a gente quer chegar. Inclusive, dentro disso, tem também a ferramenta de Walt Disney, que como o Walt Disney fazia ele primeiro era o sonhador. Ele sonhava em tudo que ele queria realizar. Aí depois do sonhador, ele vinha como crítico, tinha um olhar crítico sobre todos aqueles sonhos dele. E depois com esse olhar crítico, ele dava uma balanceada no que era possível ou não fazer em relação a tudo que tinha sonhado. Sabe? O crítico era o pé no chão. Era a estratégia de Walt Disney. O crítico era o pé no chão. E depois que o sonhador colocava tudo que ele queria realizar, e o crítico chegava, sabe, com os pés no chão e vendo, olha, eu posso no momento fazer isso, aí vinha o realizador e chegava e fazia as coisas acontecerem. Por quê? Não adianta a gente sonhar, a gente querer mudar e só querer, porque o conhecimento de transformação a PNL nos traz, mas a gente precisa decidir. E a gente entende que decisão requer ação. Se eu decido, significa que por trás dessa palavrinha tem algo chamado atitude. E o que é atitude? É a postura interna que move o ato. Então, se realmente eu decidir, significa que eu vou agir. E para agir, eu preciso ter atitude. Sendo a atitude a postura interna que move o ato, eu preciso me mover da forma correta para que eu consiga
fazer com que aquela minha decisão aconteça, para que aquela minha decisão seja real, para que os frutos venham, entendeu? Para que eu possa colher esses frutos. Ao decidir, significa que eu vou lá, eu vou cavar o chão, eu vou plantar a semente, eu vou regar aquela semente, eu vou adubar, para que depois essa planta possa crescer e eu realmente colher esses frutos. Vamos ao próximo ponto. E salvar a live. Salvar a live. Eu sei, mas também. Vamos ao próximo ponto. Parece que já está perto de terminar essa live, mas eu vou deixar cair. E lembrando, quando a live cair, eu vou dar só 5 minutinhos para quem quiser beber uma água, dar uma respirada. E depois eu abro de novo. Ah, você não vai salvar não? Vamos, ainda dá tempo. Eu vou passar para um outro conceito aqui da PNL, que é ecologia. Na PNL, ecologia se refere a preocupar-se com o sistema geral. Ao verificar a ecologia, você se assegura de não manipular a si mesmo nem ao outro. Na PNL, quando uma coisa é ecológica, ela não tem prejuízo para ninguém, certo? Quando eu falo, verifica se isso é ecológico, significa que não pode ter prejuízo para ninguém. Por isso que a gente divide em ecologia interna, que é eu verificar se meus sentimentos estão congruentes ou incongruentes com a minha decisão. Quando eu verifico a minha ecologia interna, aí eu paro. Olha, tal pessoa fez tal proposta para mim. Por exemplo, verificando a ecologia interna. Alguém me fez uma proposta de tal negócio. Aí primeiro eu verifico a minha ecologia interna. Será se eu realmente quero participar desse negócio? Eu gosto dessa pessoa, eu confio nela, vai ser bom para mim? É interessante para mim? Eu sinto com todos os meus sentidos que eu realmente quero fazer esse negócio? Isso faz sentido para mim? Então, eu estou indo contra algum valor meu ao aceitar esse negócio? Eu estou indo contra alguma crença minha ao aceitar esse negócio? Então, eu vou analisar tudo dentro de mim, toda a minha ecologia interna, para saber se eu vou aceitar aquele negócio, certo? Indo aí pelo conceito de ecologia. Aí depois eu vou analisar minha ecologia externa, que é verificar se minha ação vai afetar as pessoas significativas da minha vida. Por exemplo, ao aceitar essa proposta desse negócio, vai ser bom para o meu contexto geral? Vai ser um negócio que vai ser bom para mim, para minha família? Por exemplo, se eu tenho família, se eu tenho filho, se eu tenho marido, mulher, assim, esse negócio que eu vou aceitar precisasse de eu viajar muito e tá pouco tempo com a família. Aí eu posso parar para pensar, será que vai valer a pena eu entrar nesse negócio que vai me deixar ter tão pouco tempo com minha família? O que é mais importante para mim? É ter mais tempo com minha família ou ganhar muito mais? Entendeu? Então a gente vai buscando ajustar no sentido que seja interessante para mim e que seja também interessante para as pessoas com as quais eu convivo. E por que esse conceito de ecologia é bastante importante no nosso dia a dia? Porque às vezes, por exemplo, se eu estou numa situação, tenho uma atitude muito egoísta, em relação à minha ecologia interna pode estar ótimo, porque eu estou pensando em mim em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e estou pouco me lixando com quem está ao meu redor. Mas, por exemplo, se eu estou num relacionamento afetivo e tenho sempre reações egoístas, para minha ecologia interna tá ótimo. Mas de como vai ficar meu parceiro? Se eu estou tendo sempre reações egoístas, eu estou colocando em risco o meu contexto externo. Eu estou colocando em risco a minha ecologia externa, porque eu estou pensando só no meu próprio bem-estar. Eu estou pensando só no meu ponto de vista. Eu não vou estar nem um pouco preocupado com o reflexo de minha atitude com o outro.
Eu não vou estar nem um pouco preocupado se eu vou estar tornando a vida do outro complicada por causa de minhas atitudes egoístas. E aí eu paro para poder dar uma balanceada nisso aí. Como eu posso melhorar? Como eu posso achar uma saída para que fique bom para mim e para que fique bom com o outro com o qual eu convivo? Como eu posso achar uma saída para que o meu trabalho não interfira de forma negativa na convivência com minha família, na disponibilidade de tempo que eu tenho para minha família? E assim são inúmeras questões que a gente pode aplicar esse conceito da ecologia. Primeiro, verificando como está sendo para você, para os seus sentimentos, já está quase acabando a live, e depois verificando como isso está sendo para quem está ao seu redor. Quando você busca ter uma ecologia saudável, segundo a PNL, congruente, a sua qualidade dos relacionamentos será cada vez melhor. A live está quase acabando. Tinha 28 pessoas. Essa é uma história.